gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Eu me chamo Rossana Freire, eu sou terapeuta integrativa, especialista em relacionamentos, amor próprio e sexualidade para mulheres. Agora, com muito orgulho, eu também pós-graduanda em neurociência e comportamento pela PUC. Estou bem feliz com esse novo estudo. Eu sou uma cabecinha de explosão, eu digo porque eu vivo sempre buscando conhecimento. Eu sou uma apaixonada por neurociência, eu realmente vou realizar um sonho. E hoje a gente está com o Wilson. Por favor, Wilson, se apresente. Então, eu sou psicólogo, sou mestre em psicologia. No mestrado, eu atuei com psicologia mais voltada à saúde, né? Era um mestrado em psicologia da saúde. E dos anos para cá, com a rotina de consultório, os últimos anos atendendo pessoas mais de forma individual, uns 2, 3 anos para cá, comecei a atender muitos casais. E comecei a perceber, né? Explicando já para o pessoal que pode estar nos ouvindo nesse momento, porque eu me tornei um psicólogo conjugal e porque comecei a falar mais do relacionamento, né, dos relacionamentos, por ver muita gente que estava em depressão, estava com ansiedade, estava com uma situação emocional ali difícil, e o relacionamento era aquilo que ou ajudava a pessoa a melhorar ou jogava ela no fundo do poço. Então, esse âmbito da família, esse âmbito do casamento, comecei a ver que havia a situação emocional, mas eu poderia ajudar pegando por outro lugar, né? Que era o lugar conjugal, e aí eu comecei a ter outros resultados no consultório e outros resultados no universo digital também. Então, comecei a ver que era mais interessante trabalhar por aí. Então, eu digo isso porque tem gente que pode ter a impressão que eu sempre fui um psicólogo conjugal, ou que, por exemplo, só atendo casais, ou atendo só pessoas que traem. Quem for ver minhas redes vai ver que esse é o tema principal, né? Mas não, na realidade eu atendo idosos, adolescentes, pessoas que nunca tiveram sexualidade, né, como adolescente ali que está aí se descobrindo, e pessoas que já viveram toda uma vida, né, na velhice. Então, mas para situar o pessoal aí no meu lugar de fala, né, com que eu trabalho. Mas hoje estou centrado mais na coisa do relacionamento por achar que é um bom lugar para a gente começar a falar sobre esse território humano, né? Uhum. E eu acho que o relacionamento realmente é um desafio humano, né, para todos nós, ainda mais na área, no âmbito amoroso, e exatamente o que a gente vai falar isso hoje, né, Wilson, o que há por trás da traição. Traição por si só é uma palavrinha que já dá um arrepio na espinha, né? Tem umas palavrinhas negativas aí, traição com certeza está no ranking, no top 10 delas, porque é uma palavra que ela já traz uma carga emocional muito pesada, né? Eu acho que todo mundo já foi traído de alguma forma, sabendo ou não sabendo. Eu já peguei 2 traições, né? Então, eu posso dizer que realmente é bem tenso e a gente não sabe muito bem o que fazer. A gente se sente o cocô do cavalo do bandido, como diz. A nossa autoestima vai parar lá no dedinho do pé e há toda uma reconstrução dessa autoestima e de um entendimento também se a gente segue ou não segue naquele relacionamento, né? Porque o perdoar, eu digo que ele é fundamental. Tu querendo seguir o caminho com aquele parceiro ou não. Porque eu digo que o perdão, depois que eu tive esse entendimento, foi muito mais fácil para mim perdoar em tudo na vida. Sempre é um processo, claro, porque cada situação é uma situação. Mas essa viradinha de chave do entendimento que quem estava segurando a brasa acesa era eu e não o outro, quem estava tomando veneno era eu e não o outro, quem estava preso aquilo era eu e não o outro, porque quando a gente sente raiva, mágoa e não quer perdoar, parece que a gente está querendo castigar o outro, né? Mas nesses casos, eu acredito muito que o perdão ele é fundamental, né, Wilson? Porque não tem um porquê, né, eu seguir, eu sei que dói, mas não há outro caminho, não há atalho, né? Exatamente. Não, e esse caminho de terceirizar, de colocar que o outro é um mau caráter, de colocar, às vezes até né? Mas como se isso fosse logicamente a única opção, assim, é mau caráter, não sei o quê. E eu ouço isso de pessoas que permanecem com essa pessoa mau caráter. Então, assim, não faz muito sentido, né? Tá, se o outro é mau caráter, então seria óbvio a separação, né? Então, por que não é o caminho óbvio? É porque, certamente, envolvem outras questões que não apenas o mau caratismo. Além do que, a pessoa não se torna mau caráter na hora que ela trai, ela já vem de uma vida de mau caratismo antes. E aí, Rosana, quando você fala da traição, eu bato muito nesse aspecto, porque o curso que eu tenho do Superando a Traição, eu começo muito por esse caminho, né, dos sinais da traição, tá? Mas principalmente
do que é uma traição em si, né? Porque a traição, ela é a quebra de qualquer acordo conjugal. E aí, claro, né, se a gente colocar numa perspectiva, talvez a pior traição de todas que eu já ouvi é aquela traição onde você descobre que a pessoa estava com envolvimento afetivo há 4, 5 anos com essa pessoa e ainda, para piorar, às vezes essa pessoa tem filhos com outra pessoa. Então, assim, esse é talvez o cúmulo da coisa, assim, que está no top, no top dos piores. Assim. O top da desgraça. Mas, vamos colocar em outras perspectivas, né? A traição virtual, alguém que está conversando com uma pessoa de outra cidade, de outro local, já é uma traição. O próprio consumo de pornografia no sentido egoísta, né? A pessoa poderia estar se doando sexualmente para outra e prefere estar na masturbação, prefere estar ali com uma tela, sabe? Então, tipo, já são níveis que, se o casal não tem isso como um acordo entre as duas partes, já é um tipo de traição. Se o casal tem um acordo de não mentir um para o outro, né, e a outra pessoa mente compulsivamente, é também um tipo de traição. E aí eu bato nesse ponto de que, olha, se você aceita pequenas traições do teu parceiro ao longo da vida, não vai ter como chegar num ponto onde você queira que ele não se envolva com outra pessoa, porque você está facilitando, você está vendo o caráter dele no dia a dia e aceitando traições leves, que às vezes são socialmente aceitáveis, que às vezes você conversa com uma amiga e a amiga diz, mas meu marido também faz isso, não é mal, não sei o quê. Então, assim, as pessoas elas vão se convencendo de que aquilo não é um problema, quando, na verdade, a traição é toda quebra de acordo, é fácil de você enxergar. E aí, assim, se o teu parceiro foi e quebrou um acordo de fidelidade com você, é óbvio que vai ser um trauma. E por que que é um trauma? Porque você não esperava. E é diferente, né, Osana? Quando a pessoa vê os sinais, ela não faz nada com aquilo ali e ela não é surpreendida. Então eu vejo isso, assim, o trauma, ele vem quando você é surpreendido pela situação, né? Quando você diz assim, putz, eu não percebi. E quando eu vi, eu descobri uma traição dele. Foi tipo, do nada, eu escuto muito essa frase, foi do nada. Na verdade, não foi do nada, né? É que exatamente, não botou. Exatamente, não foi do nada. E aí, claro, tem vários elementos do relacionamento para a gente entender assim, por que chega nesse do nada, né? Tanto da conexão dos dois, da lealdade, da honestidade, de você realmente ter uma doação mútua no relacionamento, desses acordos estarem muito claros, né? Porque eu já atendo casais, né? E normalmente esses acordos não estão tão claros assim. Né? É o marido que diz, mas eu sempre falei com as minhas colegas e nunca foi um problema para você. E ela dizia, mas isso não significava que tu poderia trair. E ele, não, exatamente, não significava, mas surgiu uma pessoa que me atraiu. E aí, sabe, é porque essa linha tênue entre uma coisa e outra, ela parece para as pessoas que é muito óbvia e que isso é óbvio no parceiro. Só que se você não fala, o outro não tem como adivinhar isso, né? E aí esse acordo, ele precisa ser muito bem tratado. Eu atendo casais, por exemplo, que tiveram uma rotina de vida solteira, assim, muito, muito desregrada, né? E aí esses casais decidem casar. E aí eles convivem com uma profunda insegurança com o outro, né? Porque eu conhecia fulano quando ela era solteira, eu conheci fulano quando ele era solteiro e tal. E eu reforço isso, mas o que é o acordo de vocês hoje, né? O que está acordado entre vocês? É lealdade, é fidelidade? Então, só há um caminho, né, Rosana, para a gente entrar nos próximos aspectos aí, que é o amor e a lealdade é uma aposta. Você não domina totalmente, né, a vida do outro. Você não tem como dizer 100% de certeza que teu marido não te trai. Né? Não tem como dizer 100% de certeza que eu não estou sendo traído. O que a gente faz? A gente faz os acordos, aposta, faz a nossa parte e, pelo que a gente vê do outro, a gente consegue ter uma segurança. Que a gente diz assim, 95% de certeza que não acontece. Mas esses 5%... fica aí no acaso, né? Fica na aposta. Fica na confiança, né? Tipo, exatamente. Fica na confiança. Não sei como fazer, né? Diferente. Exatamente. Mas essa é a maravilha da coisa, Luciano. Se a gente tivesse, imagina, um relacionamento onde tu tem 100% de certeza, tu não tá lidando com um ser humano, tu tá lidando com uma coisa. E se tu dá 100% de certeza pro teu parceiro, tá se tornando uma coisa na mão do teu parceiro, porque ele sabe que pode fazer qualquer coisa contigo, né? Então, assim, esse aspecto da dúvida, do não saber, ele é intrigante e interessante no relacionamento, né? E às vezes chega um momento, e esse pode ser uma das causas das traições, né? Onde o relacionamento é tão óbvio, tão tedioso, tão monótono, que um dos dois ali não tem muito motivo para permanecer naquela monotonia e busca aí um prazer fora do relacionamento, né?
Exato, exatamente. Isso também é uma pergunta que eu escuto muito das minhas clientes, assim, tipo, ai, como é que eu vou saber que ele não vai estar me traindo? Isso não vai saber. Isso é uma questão de, tipo, confiança, é uma questão de deixar fluir a vida e confiar no teu taco, como eu disse, né? E acordar, claro, fazer acordos. Relacionamento é uma, eu digo, é quase uma empresa. Tem que pensar assim, relacionamento é uma empresa, tu precisa entender que há acordos, tipo, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, e tu precisa externar isso pro teu parceiro, tu precisa mostrar os teus limites, até onde ele pode ir que não te agrida. Hoje, com redes sociais, por exemplo, com esse mundo digital, por exemplo, não gosto que tu fique curtindo as mulheres que usam biquíni. Tipo, pode ser uma mulher que diga, nossa, que absurdo, que controlador, e outra dizer, nossa, eu também não gosto. Cada um sabe até onde pode ir, tá tudo bem. Só que é preciso comunicar isso para o parceiro, né? Senão o parceiro também não vai saber. E a gente acha que a monogamia, ela tá praticamente explícita na nossa cara e na nossa cultura quando a gente começa a se relacionar. Mas a gente também precisa entender que existem pessoas poligâmicas hoje em dia. Existe. A gente tem, né, algo bem mais aberto quanto a escolhas, né, dos nossos posicionamentos sexuais, relacionais, né? E a gente precisa entender também que, tipo, se eu sou uma pessoa poligâmica, eu preciso avisar isso pro meu parceiro. Tudo bem que vai assustar ele, com certeza. Vai dizer, olha só, tenho alguns acordos e tal, e, tipo, eu quero ficar contigo, eu quero casar, mas eu quero pegar umas pessoas de vez em quando, tudo bem? A pessoa vai correr. Eu não tenho. Mas aí você toca num ponto importante, Rosana, que é o seguinte: você está num relacionamento, né? Talvez o grande princípio para você entrar numa relação deveria ser esse princípio da honestidade, né? De você também conseguir expor a tua fragilidade, né? Expor o que você não consegue viver sem, expor o que você precisa e tal, que é um pouco expor a fragilidade. E no início do relacionamento, as pessoas querem se mostrar muito fortes e pegar essa expectativa que ela imagine que o outro tenha e criar essa imagem, assim, viver conforme essa imagem. Só que a realidade, ela se impõe. E se você tem esse desafio, se você nunca buscou uma forma de resolver isso, e é uma coisa que você gosta de viver assim, você não vai conseguir levar isso muito tempo, né? Na questão da poligamia, né? Nesse sentido falando. Mas você também pode ter como óbvio que a outra pessoa é monogâmica e ela te dá vários indícios de que isso é como ela vive, e no fundo não ser. No fundo não ser. Por isso que isso tem que ser confrontado. E as pessoas elas têm medo de falar sobre isso e muitas vezes esperam o problema acontecer, alcançar elas, aí quando o problema alcança, a pessoa pensa, por que eu não resolvi antes? Né? É isso, precisa estar muito claro. Porque a linha é tênue mesmo, né? Por exemplo, entre os ciúmes, o controle, o cuidado, a obsessão, tudo é muito difícil de tu pegar, assim, manipulação, né? Por exemplo, eu ter acesso assim do meu parceiro é um controle ou é uma relação tranquila, onde não tem que esconder? Exatamente, né? Como estabelecer a confiança? De repente, o teu parceiro tem vários comportamentos que tu não gosta, tu prefere não falar. Então, tudo é muito tênue. E aí, cada pessoa precisa ter isso muito claro. Quando tu apresenta para o outro, por exemplo, a coisa da poligamia, né? Ou tu apresenta qualquer coisa que você não gostaria que o outro fizesse, ou que você faz e gostaria que o outro soubesse. Quando tu apresenta para o outro tem essa condição, né, Rosana, de dizer assim, isso aqui eu não aceito, tchau. Ou de dizer, ok, quero viver que nem você, quero fazer essas coisas por ti, quero fazer isso contigo e vamos encontrar uma forma de viver assim. É só isso que desde o princípio garante um casamento saudável. Porque no longo prazo essas coisas vão se impor, elas vão se impor. Né? Eu atendo muitos homens, por exemplo, viciados em pornografia que querem sair desse vício, ou tenho visto na própria masturbação e querem sair disso, mas eles descobrem que isso é um problema ao longo da vida. E eles já vinham com esses comportamentos, tendo que viver aí no bastidor da vida, tendo um hábito que eles não gostariam de ter. E isso ocasiona, às vezes, algumas traições. Né? Não que justifique, mas acaba sendo um efeito da falta de domínio de si.
né? E aí, isso nunca houve um diálogo, nunca houve uma abertura. Quando esse homem tentou colocar isso para fora, a mulher quebrou tudo, assim, do tipo, meu Deus, você é um monstro por estar fazendo isso e tal. Então, por que não tem esse lugar de acolhimento, né? Porque você acha que o mundo é óbvio, a vida é óbvia, e isso, no final das contas, Luciana, é só uma forma de levar a vida conjugal, afetiva, de um modo imaturo, né? Porque se o outro tem que ser o que tu imagina, tu acha que ele tem que ter uma bola de cristal para te agradar, né? E ele tem que ser monogâmico a vida toda porque tu quer, e você nunca falou para ele as coisas que tu sente ou que tu deseja, olha, isso é maturidade. É alguém de 15 anos namorando, e alguém de 15 anos vai ter essas coisas mesmo, não sabe lidar, né, com a vida. Exato. Agora, tu não espera que uma pessoa de 30, 40 anos tem essa postura. Tem essa postura, exatamente. Né? Eu gosto de uma frase muito que adultos casam e crianças brincam de casinha. E aí eu acho que isso se encaixa muito, sabe? E a gente vai falar de idade, mas a gente fala de maturidade emocional, né? O quanto a pessoa sabe lidar com frustrações e o quanto ela ressignificou tudo que aconteceu na vida dela e ela consegue ter empatia pela história do outro, posicionamento do outro, e o quanto ela é corajosa de assumir quem ela é, né? Sabendo que o outro tem que amar ela dessa forma. Vai ter uma coisa ou outra que ele não vai gostar? Vai, faz parte. Tu mesmo tem um monte de coisa que tu não gosta, que tu aceita em ti. Isso é autoestima real, né? Então, essa é a confiança que eu acho que a gente precisa ter na vida, né? Só que eu fui aprender isso com muita porrada na cabeça. E eu acredito que as pessoas tenham que entender isso, que é preciso mesmo elas olharem para elas e entender como elas funcionam, o que elas gostam. Porque a sensação que eu tenho é que as pessoas estão se relacionando sem saber quem são. E sabe? E aí fica muito difícil, porque ela não vai nem saber externar para o outro o que é, e aí essas traições muitas vezes vêm de forma silenciosa, ela não sabe nem explicar muitas vezes porque estão traindo, né, Wilson? Ou porque viram o pai fazendo isso. Né? E, claro, é muito, Rosana, eu acredito, né, de fato, que o nosso tempo, hoje em dia, ele é um tempo estranho, né? É um tempo estranho porque, se a gente pegar há 150 anos atrás, existe um percurso, eu não estou dizendo que era melhor, mas o percurso era óbvio, né? Você conhecia alguém, você tinha um interesse ali, às vezes tinha um casamento que era até arranjado de forma familiar, mas enfim, a vida ia avançando e tal. Quando tu casava, a partir dali tu sabia um pouco as regras da coisa, tu poderia delegar para uma cultura a coisa toda. Hoje em dia, nada está óbvio, absolutamente nada. O próprio comportamento do teu parceiro nas redes sociais não está óbvio. Né? Se você sente como desrespeito ele curtir mulheres de biquíni e você não fala, você vai descobrir que ele curte e vai ficar arrasada. Então, assim, a gente não vive num mundo óbvio, a gente vive num mundo onde a aparência impera até mesmo com a pessoa que você dorme ao lado. Então, e eu digo isso tendo casais aí que estão 15 anos casados e o marido ou a esposa tem uma vida social que o outro nem conhecia. Eu já atendi casos assim, e aí tu vê, cara, como, sabe? Claro, às vezes tu trabalha em outro lugar, viajando e tal, isso facilita. Mas tu vê, nesses casos, isso se mostra de forma mais imperativa, assim, olha, não é tão óbvio assim. Você pode estar dormindo com uma pessoa há anos e que você não fez esse esforço de conhecer. E aí, Rosana, isso que você falou, né? Da pessoa se conhecer também. É óbvio que, aí de novo, sobre esse duplo, né? Toda vez que a gente conhece alguém, a gente é transformado por essa pessoa. E a gente transforma essa pessoa. Senão não teria sentido, né? Se a gente começasse um relacionamento onde a gente já está totalmente pronto e o outro não nos afeta, olha, então não muda nada, fica sozinho, né? Assim, exato, não, eu sou um cactus, né, para nada acontecer, pelo amor de Deus. Exatamente, né, do nada te afeta, então, olha, tem um problema aí. É óbvio que você vai ser afetado e vai ser transformado, talvez você descubra gostos que tu não tinha, talvez você odiava cinema e a pessoa apaixonada por cinema e te mostra um lado do cinema que você não sabia. Ótimo, é assim mesmo a coisa. O que não pode acontecer é você se perder de quem você é na construção da tua personalidade, do teu caráter. Tem coisas ali que elas são imutáveis, né? Imutáveis no sentido assim, é quem tu é. Só que se isso estiver confuso, embaralhado, alguém entra na tua vida e você passa um pouco a ser essa pessoa. E aí quando surge esse foi do nada, né? Surgiu a traição e agora... Não é que a pessoa olhe para o parceiro e não sabe quem ele é, a desgraça é que ela olha para ela mesma e acha que ela não sabe quem ela é. Né? Mas eu dava, e eu vejo isso, né? Eu dava carinho, eu dava sexo, tinha lá a vida com os filhos e tal, e mesmo assim ele me traiu.
E eu digo, mas é que você está olhando para você está tentando se sentir culpado, você está tentando achar que o erro foi teu. E olha, vamos lá, primeiro passo, quem traiu não é inocente. A quem traiu teve uma escolha. A pessoa traída não teve escolha. Até porque, se a escolha dela fosse ter um casamento aberto, ela não estaria sendo traída, né? Porque esse seria o acordo conjugal. Agora, quando ela descobre uma traição e está sendo traída, né? Ela não estava isso no horizonte dela. Então, essas coisas elas precisam ser mais claras para que tu não se perca no caminho quando acontece uma traição. Né? Exatamente, porque aí senão, se a cada nova relação tu se esfacela e vira nada e tem que se refazer, assim, como o filme da Fênix é bonito, mas na vida prática é uma desgraça. É sofrido demais. E assim, né, Rosana, tem pessoas como você que vão levar essas pauladas e vão sair mais fortes, né? Vai construir uma antifragilidade em você, né? Do livro aquele. Mas tem pessoas que não, que vão apanhar, vão ficar mais fracas. E aí, assim, se você apanha do relacionamento, fica mais fraco, se perde de quem você é, você pode estar cada vez mais rumando para uma vida sem sentido, porque é isso que importa no final das contas, né? Olha, o relacionamento, teu relacionamento, a família que está construindo, te faz ter a imagem de chegar no final da vida com uma vida com sentido, ou ela é uma vida sem sentido que o único pilar que sustenta é a fidelidade?